Aí diz assim: Deus está em nós quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Então, essa aqui eu trouxe como uma primeira reflexão, né? Que tem uma pergunta que foi feita aqui. Por que estamos aqui, né? Qual é o objetivo da gente estar reencarnando aqui e tantas vezes, né? Então, o nosso objetivo mesmo é a gente se transformar, é a gente melhorar, a gente se tornar um espírito mais fraterno, né? Um espírito que tem o amor já desenvolvido em nós, e nós fomos criados todos sem conhecimento, né? Todos tivemos o mesmo ponto de partida, então todos nascemos simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimento. Para conseguir esse conhecimento, a gente precisa passar pelas nossas experiências aqui no mundo terreno, né? Só que a gente não pode se esquecer que nós temos dentro de nós a sementinha divina, né? Então, embora a gente tenha nascido simples, ignorante, sem conhecimento, Deus, por intermédio dessa sementinha que Ele depositou em cada um de nós, a gente tem a condição, pelas experiências que nós vamos passando, que nós vamos enfrentando aqui no mundo terreno, nós temos condições de fazer essa sementinha germinar dentro de nós. E tudo que nós vamos desenvolver em nós, tudo de bom, tudo de melhor, tudo de luz, está contido nessa sementinha. Está ali como um germenzinho, esperando um campo propício para que possa frutificar, para que essa sementinha possa crescer dentro da gente, né? Então, o intuito de nós passarmos por tantas situações, por tantos desafios, por tantos problemas, é para dar a oportunidade para a gente, ao olharmos para dentro, conseguir resgatar de dentro de nós aquilo que nós precisamos para resolver uma situação. Então, nós temos tudo dentro da gente, toda a força, toda a determinação, toda a coragem, toda a inteligência, toda a criatividade, está tudo aqui dentro, né? Esperando oportunidades para desabrochar, para sair, para se desenvolver, né? Então, esse é o grande objetivo nosso. Sem contar também que a gente, para estar aqui, nós precisamos também aprender a interagir uns com os outros. Então, não só vamos desenvolver nossos potenciais como espíritos, mas também nós vamos aprender a conviver com as pessoas. Nós vamos aprender a olhar aqueles que estão à nossa volta como realmente nossos semelhantes, como nossos irmãos. E assim a gente vai exercitando, né, o amor universal, aquele amor incondicional por todas as criaturas de Deus, por nós mesmos e por nossos irmãos, dentro dessa grande família, né, em que nós temos como nosso Pai o nosso Deus. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente ir direto para a palestrinha?
Alguém quer falar alguma coisa? Discorda, concorda? Quer colocar mais alguma coisa? Não sejam tímidos, podem falar, tá bom? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Vai, seu Mário, eu sei que o senhor quer falar. O senhor Todo está com mundo uma carinha, concentrado. Sim, ele todo está mundo concentrado. concentrado, né? Tá bom, pessoal. Então vamos seguir em frente, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma sugestão de livro, tá? Esse livro aqui é A Reforma Íntima Sem Martírio. Acho que dá para vocês verem, né? Esse livro é Psicografia do Espírito Hermance Dufault e a psicografia, aliás, o espírito que ditou é Hermance Dufault, psicografado pelo Vanderlei de Oliveira. Então, assim, a Hermance Dufault, ela foi uma grande médium na época de Kardec. Então, ela ajudou na codificação das obras que trouxeram para nós os conhecimentos espíritas. E ela começou lá na França desde muito nova, né? Então, com 14 anos, ela já psicografou um livro falando sobre o rei Luís, Rei Luís VI, acho que é o nome, e também, em seguida, ela psicografou o livro da Joana d'Arc, contando a história da Joana d'Arc por ela mesma. Então, o espírito da Joana d'Arc que ditou para ela o livro. E, desde então, ela foi levada também aos médicos, porque a sua família não conseguia entender o que se passava com ela, né? Então, ela passou por muitos médicos até que alguém falou sobre o trabalho que estava sendo desenvolvido por Allan Kardec e que talvez ele tivesse alguma explicação para o que estava acontecendo com ela. E a família, então, ela e o pai foram visitar o Allan Kardec e ela foi e ficou. Né, começou, aí ela foi entender que era mediunidade, né, que ela, né, não era uma doença, né, que era um dom que ela tinha, e ela começou assim a trabalhar, né, para o espiritismo, ajudando Allan Kardec, tá bom? Então, assim, a gente vai falar sobre a reforma íntima, né? A reforma íntima é algo que a gente escuta sempre nas casas espíritas, né? Então, desde sempre se bate muito sobre esse assunto, né? Que nós devemos fazer a nossa reforma íntima, né? Só que aí vem aquela questão, mas como que a gente vai começar, né? O que é essa reforma íntima, né? Então, assim, a gente entende, né, desde que a gente entra na casa espírita, nós somos orientados, né, de que nós devemos trabalhar aquilo que em nós ainda provoca sofrimento, né, aquilo em nós que, perante as leis de Deus, perante o que Jesus trouxe para nós de conhecimento, ainda são defeitos que a gente precisa estar tentando transformar, né? Só que isso acaba causando, em muitos adeptos do espiritismo, acaba causando uma angústia muito grande, né? Porque a gente olha para nós mesmos e fala assim, nossa, quanta coisa que eu ainda tenho que consertar aqui dentro, né? E aí isso vai dando assim uma angústia, porque é como se a gente não tivesse condições de modificar o nosso interior, né? E por outro lado também, causa muita tristeza em muitos companheiros, né, do centro espírita, as pessoas acabam muitas vezes ficando deprimidas, né, porque o que acontece? As pessoas não se aceitam como são. Então, quando percebe que ainda tem muita coisa para consertar, para corrigir, né, a pessoa tenta se abafar, né, tenta não olhar para essas coisas, né? E tenta sufocar aquilo de ruim que tem dentro de si. Só que isso cria muito conflito no interior de cada um, né? Então, quando a gente não se conhece, quando a gente não se aceita como é,
é um conflito muito grande e acaba sendo uma tortura. Então, é por isso que a irmã aqui, todos os capítulos que ela fala aqui, ela vai dando sugestões e vai esclarecendo a gente que a reforma íntima não precisa ser torturante, ela não precisa ser nos martirizar, né? Não precisa ser com martírio, né? E aqui no primeiro capítulo, ela deu algumas sugestões para a gente que eu vou dividir com vocês, tá? Então, aqui, ela deu como sugestão para a gente, começando, né, a nossa reforma íntima, a gente não perder a nossa postura de aprendiz. Então, ela diz assim: jamais perder o viçoso interesse em buscar o novo, o desconhecido. Sempre há algo para aprender e conceitos a reciclar. Né? Então, assim, nenhum de nós aqui no mundo é autossuficiente, né, em termos de conhecimento. A gente não sabe tudo, né? E isso não é um problema, isso não é errado, né? A gente está em busca de conhecimento. Então, o aceitar que a gente não sabe tudo, né? O aceitar que nem sempre vamos ter razão em cima das coisas, que só a nossa opinião é a que vale, que a gente não precisa, já estamos 30, 50 anos na doutrina, a gente não tem mais nada para aprender, mas a gente sempre tem alguma coisa para aprender ou para reciclar. Por que reciclar, né? Porque com o passar dos anos, né, com o nosso amadurecimento, a gente vai tendo, não só quanto ao espiritismo, mas quanto à nossa vida, nós vamos tendo posturas diferentes, ideias diferentes, né? Aquilo que nós considerávamos certo anos atrás, hoje em dia, se a gente olhar, vamos olhar com certa reserva, né? Então, o nosso pensamento muda. Né? Com a maturidade, nós vamos interpretando as coisas de outra forma. Então, por isso que é sempre bom a gente estar estudando as obras do Kardec, né? Porque há 20 anos atrás, se a gente for ler o Evangelho segundo o Espiritismo, vai causar um impacto em nós, né? Vai causar ali algo para a gente pensar. 20 anos depois, se a gente pegar a mesma lição, né? E assim, colocar tudo que nós já aprendemos na nossa vida, nas nossas experiências, aquela mensagem, aquela lição do Evangelho vai ter um tom diferente para nós. Né? Então, isso é o reciclar. Cada vez que a gente está estudando ou coisas novas, ou revisitando conceitos que a gente já conhecia, a gente vai perceber um ponto ali que a gente não tinha visto, uma vírgula, uma reticência, né? Então, a gente nunca, em termos de conhecimento, né, a gente nunca pode dizer que já viu tudo, que já conheceu tudo. Então, essa postura de aprendiz, a gente precisa ter por todas as nossas vidas, porque assim nós ficamos abertos para novos conceitos, né? Assim a gente fica aberto para receber opiniões diferentes, né? Para considerar que aquilo que a gente pensava lá no passado não era tão certo assim, né? Aí a gente muda o nosso pensamento, tá bom? Uma coisa bem importante que ela fala aqui: observação de si mesmo. O observar, né, é o estudo atento de nosso mundo subjetivo, o conhecimento das nossas emoções, o não julgamento e a autoavaliação constante. Tendemos a avaliar o próximo e esquecer do serviço que nos compete. No entanto, relembremos que perante a imortalidade, só responderemos por nós mesmos, no que tange ao serviço de edificação dos princípios do bem na nossa intimidade, né? Então, assim, muitas vezes, quando a gente vai conversar com um amigo que está com um problema, né? A gente tem, assim, nossa, um monte de coisa para dizer, né? A gente aconselha, a gente acolhe, a gente, né? Aí a pessoa que está nos ouvindo pensa assim:
Nossa, a Silvana, nossa, como ela está de bem com a vida, ela não tem problema, ela não tem conflito, ela está super de boa aqui na vida, que legal isso, né? Mas nem sempre isso é verdade, né? Todos nós que estamos aqui no mundo, né? Todos nós temos os nossos conflitos, os nossos medos, os nossos reajustes para fazer, né? Então, o que a irmã se diz aqui é que tudo bem a gente aconselhar, ajudar o amigo, é ótimo, né? Mas a gente não pode esquecer que nós precisamos nos observar, quer dizer, olhar para dentro da gente e descobrir ali o que não está bom, né? O que está me causando preocupação, o que está me causando tristeza, o que está me causando um conflito, um medo, né? E não basta apenas a gente identificar, né? Porque muitas pessoas conseguem se identificar, né, os seus probleminhas internos, mas como eu falei no comecinho, né, da palestra, muitas pessoas não aceitam que já são espíritas há tanto tempo e não conseguiram ainda modificar uma postura de vida, né? Então a pessoa acaba sufocando dentro de si tudo que ela acha ruim, ela não olha para as coisas ruins que ela tem, ela não procura fazer algo para tentar modificar, né, esses conflitos íntimos que ela tem, né? E para o mundo, né, ela representa um papel, né, de que está bem, de que entende bastante sobre tudo que estuda, então é alguém que está aqui como missão, não está aqui como tarefa, está aqui como missionário. Não vamos dizer que não existam, sim, espíritos aqui em missão, né? Mas a grande maioria de nós está aqui porque a gente precisa aprender alguma coisa para amadurecer o nosso espírito, né? Se estamos aqui, é porque a gente precisa ainda desenvolver algo em nós que nós deixamos para trás, que a gente não fez na encarnação anterior, né? Todos nós temos algo que nós precisamos de um ajuste, né? Que nós precisamos reparar, né? Então, a grande maioria de nós está aqui a trabalho. A gente não vem em missão. Nós viemos para trabalhar, principalmente trabalhar o nosso interior. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos ter que voltar quantas vezes, quantas necessárias, até a gente realmente aprender a olhar para dentro de si, né? Identificar que dentro de nós o que precisa ser burilado, transformado, né? E trabalhar com afinco nisso, né? Não nos entristecer, porque nenhum de nós aqui nesse mundo, na atualidade, né? Nenhum de nós está aqui isento de problemas, isento de conflitos, né? Isento de se sentir triste, isento de se sentir com problemas, preocupado, né? Todos nós temos, né, no nosso mundo interior, todos nós temos algo para a gente resolver, né? Então, ninguém está a passeio, todos estamos aqui para arregaçar as mangas e quando a gente conseguir, né? Não quando a gente conseguir, mas mesmo com todos os conflitos e tudo que se passa no nosso interior, a gente ainda consegue, né? Ter um olhar também para o nosso semelhante e sentir de dentro de nós aquela vontade de fazer algo por alguém, o que é muito louvável, o que é maravilhoso, é o que vai contar como ponto positivo para todos nós, é o que vai nos ajudar, né? Mas a gente não pode esquecer que não podemos apenas trabalhar com o nosso irmão do lado de fora que está precisando de auxílio. A gente não pode esquecer que nós também precisamos de auxílio, do nosso próprio auxílio, da nossa observação, do nosso auto-amor, do nosso carinho, né? Porque também precisamos
nos acolher, assim como é fácil para nós, né, acolher, muitas vezes não é fácil, mas na maioria das vezes, né, de um grupo espírita, é tão bom a gente acolher, né, um semelhante necessitado, mas muitas vezes a gente esquece de nós, né, e vai só trabalhar os problemas do nosso irmão, né? E aí o que acontece? A gente fica em dívida com a gente mesmo. Aí nós vamos ter que voltar, passar por outros desafios. Tá bom? Aí ela diz aqui também renúncia. O que ela quer dizer com renúncia? A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes em razão dos estímulos que produzem reflexos no mundo mental. No entanto, a renúncia deve ampliar-se também ao terreno das opiniões pessoais e valores institucionais, para os quais frequentemente o orgulho nos ilude, né? Então, aqui é para a gente renunciar, né? Aqueles pensamentos que nós temos, né? De que, né? Como a postura do aprendiz, né? Que a gente já sabe tudo. A gente não precisa mais de aconselhamento. A gente não precisa de ninguém mais. A gente já leu bastante, a gente já entendeu bastante, né? Então, muitas vezes a gente tem posturas e pensamentos emperrados, né? A gente não se abre, né, para o pensamento novo. Então, e estando assim, com esse pensamento emperrado, a gente se sente protegido, né? Mas, na verdade, o que está acontecendo ali é que o nosso orgulho está na nossa frente, dizendo que a gente não precisa de ninguém. A gente pode ajudar todo mundo, mas a gente não precisa de ninguém. E isso é um engano. Todos nós precisamos uns dos outros, né? Por isso que a gente encarna num mundo cheio de pessoas, porque a gente só evolui no meio das pessoas, né? A gente não evolui sozinho. É só no interagir na sociedade é que a gente evolui, tá bom? Vocês querem comentar alguma coisa ou eu posso mandando bala? Tá bom. É, aceitação da sombra, né? Sem aceitação da nossa realidade presente, poderemos instaurar um regime de cobranças injustas e intermináveis conosco e, posteriormente, com os outros. A mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo que conquistamos, inclusive nossos erros, né? Então, uma coisa acaba complementando a outra, né? Então, assim, até a angelitude, até a gente se transformar em anjo, tem muito chão pela frente, né? A nossa jornada evolutiva, ela ainda vai, né, percorrer muitos caminhos, né? Então, a gente precisa fazer essa autoanálise, essa autoobservação, e assim que a gente consegue perceber o que a gente precisa melhorar, assim que a gente consegue perceber que nós temos um lado sombra, a gente não pode rejeitar esse lado sombra, né? A gente não pode fingir que a gente não tem ciúmes, a gente não pode fingir que a gente não tem inveja, a gente não pode fingir que a gente não tem raiva, que a gente não é ressentido com alguém, né? Isso faz mal para nós, né? Quando a gente quer abafar isso em nós, porque na casa espírita a gente aprende que a gente não pode ter raiva de ninguém, não ser ressentido, né? Não querer o que não é nosso, né? A gente tem toda essa gama de ensinamentos que chegam até nós, né? Mas para que esses ensinamentos realmente possam repercutir dentro da gente, isso ainda é um processo, né? Não é de uma hora para outra que a gente consegue se modificar.
né? Então, a gente tem que ficar atento, né? E, ao mesmo tempo, não se autopunir tão severamente. Falar assim, caramba, né? Tanto tempo estudando Kardec, tanto tempo lendo Mensagens dos Espíritos e os livros, e eu ainda não me modifiquei. Mas a modificação vai acontecer, né? E para cada um dentro do seu tempo, né? E quando a gente se perceber incorrendo em erro, né? A gente precisa o quê? Prestar bastante atenção, né? Porque a gente já entendeu que essa postura, que esse jeito de ser, que esse sentimento, né, acaba gerando um negativismo em nós, que acaba minando a nossa força vital, né? Então, percebendo isso, a gente precisa encontrar um caminho para transformar, né? Para transformar isso que nós achamos que é errado dentro da gente, né? Não rejeitar, entender, né? Ah, eu tenho ciúmes do seu Mário, mas por que eu tenho ciúmes dele? Eu preciso entender esse ciúme, né? Aí eu começo a pesquisar, observar. Ah, eu tenho ciúmes porque eu acho que ele gosta mais do Cláudio do que de mim. Ai, mas que besteira. Aí a gente vai prestando atenção e vai modificando, né? Falar, não, todos somos amigos lá, né? Eu sou amiga do seu Mário, sou amiga do Cláudio, da Laila, da Diva, de todo mundo, né? E existe sim, claro, a gente pode ter uma afinidade maior por um do que por outro, né? Isso é normal, não tem problema nenhum também, né? Mas aquele sentimento que pode causar um incômodo em nós, né, uma tristeza, uma preocupação, né, o que incomoda a gente mesmo, então aí está o nosso trabalho com a gente mesmo, é prestar atenção, procurar pesquisar, entender o que me motivou a ter raiva de tal pessoa, a ser ressentido com alguém, né, muitas vezes a gente sente raiva ou ciúme ou ressentimento por alguém, porque nós criamos expectativas nas pessoas, né? Então, a gente gosta muito de um certo companheiro, vamos dizer assim, né? E a gente faz tudo que a gente pode, assim, para ajudar essa pessoa, a gente faz tudo assim para que a pessoa se sinta bem, né? E aí a gente acaba esperando que essa pessoa nos retorne com a mesma consideração, com a mesma atenção. Só que aí, quando essa atenção e essa consideração não chega até nós, pronto, já estragou. Aí a gente já fica com raiva, a gente já fica ressentido, né? A gente não entende que cada um de nós está numa etapa evolutiva, né? Que cada um de nós só dá para o outro aquilo que tem dentro de si. Então não dá para a gente exigir algo de uma outra pessoa que ela ainda não consegue nos dar, né? Então quando a gente percebe isso, compreende isso, então a gente para de sofrer, né? Então é tudo questão de prestar atenção, questão de procurar entendimento, questão de nos educarmos, né? No sentido de melhorarmos a nossa maneira de viver, tá bom? A nossa postura perante o mundo, né? Aceitar as pessoas do jeito que elas são, entender que a gente não pode esperar demais dos outros, né? Então, o amor que a gente espera que o outro dê para nós, a gente precisa aprender a se dar, porque se a gente tem auto-amor, a gente não vai precisar do amor do outro. Se o amor do outro vir para nós, vai ser uma alegria, uma felicidade. Mas se não vir, vamos estar bem do mesmo jeito, né? Então, isso é coisa que a gente não aprende da noite para o dia, né? A gente precisa ir exercitando, a gente precisa ir procurando entender, pesquisar, né? Procurar ajuda quando necessário, né? E é assim que a gente vai chegando onde a gente precisa, né? Auto-perdão. Então, a irmã se fala aqui, a aceitação para ser plena precisa de perdão. Recomeço é a palavra de ordem nos serviços de transformação pessoal. Então, assim,
a gente já sabe o que nós estamos fazendo que não é muito legal, não é uma postura legal, a gente já recebeu, né, a explicação, o conhecimento de que a gente tem que modificar certas coisas em nós, né? Aí a gente se propõe, fala, não, tranquilo, não, próxima vez, não vou perder a cabeça, não vou brigar com ninguém, não, eu vou ter uma paciência de Jó, né? Aí a situação conflitante acontece, ou no trânsito, né? Assim, a gente sai da casa espírita com muita luz, com muito amor no coração. Chega no trânsito, alguém nos fecha, pronto. A sombra já volta. Aquele filho de uma mãe, e assim por diante, né? Então, aí quando acontece, a gente fala, caramba, eu não tinha me proposto a ter calma no trânsito, porque que droga, aí você fica tão bravo consigo mesma, né? Aí a irmã se fala que a gente precisa ter esse auto-perdão. Por quê? Porque a modificação que nós queremos em nós não vai acontecer de uma hora para outra, né? Até que faça realmente morada no nosso coração, as explicações que a gente recebe, os conhecimentos, até que faça realmente sentido para nós, leva um tempo, né? Modificar uma postura leva tempo, muitas vezes leva encarnações para a gente se modificar, né? Mas a gente se modifica, né? Quando a gente acaba sofrendo demais por algo, né? A gente fala, quer saber? Deixa isso para lá, né? É melhor eu mudar mesmo, porque já vi que estou batendo, né, na pedra aqui, estou só me machucando, né? Então aí começa a fazer sentido para nós tudo aquilo que a gente ouve, e aí a gente vai se modificando, né? Mas isso, cada um tem seu tempo, né? E quando a gente perceber que incorreu em erro, tá bom, eu errei, eu vou prestar atenção para uma próxima vez, eu contar até 10, eu respirar, eu tomar um pouquinho de água, né? Como o Chico Xavier dizia, né? Quando a gente vai brigar com alguém, quando a gente percebe que vai perder a paciência, o que a gente faz? Pega um golinho de água, põe na boca e não engole. Segura lá até a raiva passar. Aí a raiva passou, você engole a água. Aí você não briga com mais ninguém, né? Então é isso. Então é isso, é o auto-perdão. É a gente perceber que errou, mas não nos martirizarmos por conta disso, né? Não acharmos que nós somos o espírito pior que existe no mundo. Não, erramos, ok. Vamos prestar atenção. Uma próxima vez a gente vai tentar mudar, tá certo? Cumplicidade com a decisão de crescer. O objetivo da renovação espiritual é gradativo e exige devoção. Então, a gente não pode desanimar, né? A gente errou, caramba, errei de novo, mas tudo bem. Eu vou continuar com a minha proposta de ter mais tolerância e mais paciência, né, em determinadas situações. Então, a gente precisa não desanimar, né? A gente não consegue hoje, mas podemos conseguir amanhã, né? Não desanimar, ter fé, ter força, né? E ter essa questão de comprometimento, cumplicidade. Isso não é serviço para fins de semana durante a nossa presença nas tarefas do bem, mas serviço continuado a cada instante da nossa vida onde estivermos. Então, assim, para a gente plantar, né, o bem dentro da gente, não vai bastar a gente ser gentil, educado, bondoso, quando a gente está junto com os nossos amigos, quando a gente está numa casa espírita, né? Nós estamos lá, todo mundo zen, todo mundo tranquilo, né? Só que aí a gente põe o pezinho para fora do centro, pronto, a gente chega em casa, já vai brigar com todo mundo, vai brigar com o cachorro, vai brigar com o vizinho, né? Então,
não vai adiantar, né? Então, para que realmente a gente perceba que os ensinamentos que a gente recebe, que o bem que nós estamos querendo plantar dentro da gente, realmente fizeram morada, é quando a gente conseguir, em qualquer lugar que a gente esteja, tratar as pessoas da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado. Então, ser educado, ser gentil, ter tolerância, ter consideração, ter respeito, né? Com qualquer pessoa, conhecida ou desconhecida, né? Esse é o nosso trabalho. Vamos ver aqui mais. Nossa, tem um montão de coisa aqui. Acho que eu vou dar uma resumidinha então. Olha, vigilância. Então é o que a gente falou até agora, né? A gente precisa prestar atenção, ficar vigilante, porque a todo momento aqui no mundo nós somos testados, né? É para isso que a gente veio, né? Nós estamos num mundo de expiações e provas. A expiação são os nossos desafios, são os problemas, são as reparações, né? E as provas são os nossos testes, né? Então, são aquelas pessoas que convivem conosco, né? Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso país, né? Então, tudo aquilo que a gente já aprendeu vai ser testado a todo momento, para ver se de fato fez morada no nosso coração. Se realmente a gente aprendeu a ser mais tolerante, se a gente aprendeu a ter mais calma nas situações, se a gente realmente aprendeu a ter consideração por nós, pelos outros. Então, a todo momento a gente vai ser testado, né? Isso são as nossas provas, né? E aí também que a gente, prestando atenção, sendo vigilante, né? A gente vai realmente perceber quando a gente incorrer em erro, puxa, então é ali que eu tenho que trabalhar mais, né? Outras coisas que fazemos certas, que são do bem, ótimo, vamos valorizar, né? Vamos fazer mais, né? Mas ficar vigilante. Praticar a oração. A oração é uma terapia para nós, né? Porque é uma terapia da nossa mente e uma terapia também para o nosso espírito, né? Então, em oração, a gente consegue elevar o nosso pensamento. Elevando o nosso pensamento, nós estaremos entrando em contato com a espiritualidade amiga, né? Com aqueles que querem o nosso bem, que querem que a gente passe, tire nota 10 nas nossas provas, né? Que a gente consiga vencer os nossos desafios. Então, quando nós temos fé e quando a gente cultiva a oração, é uma ferramenta muito importante para nós de crescimento, porque ajuda a gente a ter aquela inspiração do alto, né? Quando a gente está numa situação difícil, se a gente não se desespera, se a gente se concentra, pede ajuda, pode ser que a gente não consiga resolver aquele problema de pronto, mas nós vamos nos sentir mais tranquilos para poder enfrentar mais um desafio, né? Vamos estar mais confiantes, mais tranquilos e talvez até a gente consiga uma inspiração de alguém que nós podemos procurar, que vai nos ajudar, né, de ir a um lugar, né, de procurar alguém que possa nos ajudar, né? Trabalho. Trabalho, tolerância e amor incondicional, né? Então, assim, é a transformação nossa, a nossa reforma íntima, é um trabalho árduo. A gente tem que estar sempre prestando atenção no que nós estamos fazendo, procurando primeiro entender por que nós temos, né, essa postura, esse tipo de sentimento, o que está causando isso, né? E trabalhar duro para transformar. Porque não basta a gente perceber, né? Não basta apenas aceitar o que nós temos, né? Então, nós precisamos trabalhar no sentido de nos melhorarmos, né? E tolerância, né? A tolerância, a mesma tolerância que nós precisamos ter com aqueles que convivem conosco, a gente precisa ter com a gente,
né? Então, a gente não pode sentir raiva de nós próprios, né? A gente não pode ser aquele que apenas cobra a gente, aquele que nos denigre, fala, você é isso, aquilo, aquilo. A gente não pode se bater assim, né? A gente não vai, não é correto também a gente simplesmente sufocar o que nós temos de ruim, como se não tivesse acontecendo, isso também não é legal. Mas a gente precisa, na autoobservação, saber o que está realmente pegando em nós, o que está complicado para nós, e trabalhar no sentido de transformar esse sentimento, de transformar esse conflito, né, de transformar todo esse medo, muitas vezes, que nós temos, né, e transformar em algo melhor, né? E tolerância, porque nós vamos errar muitas vezes ainda até a gente fazer certo, né? Até a gente se modificar. Amor incondicional, né? Então, esse é um exercício que nós espíritos precisamos fazer por todas as nossas vidas, né? Porque o amor incondicional verdadeiro nós vamos sentir quando a gente chegar lá no finzinho da nossa jornada evolutiva, né? Quando a gente estiver passado por tudo, tiver sido testado com tudo, tiver passado nas nossas provas com louvor, né? Aí a gente pode dizer que tem um amor incondicional. Mas, nesse momento, o que, que nós podemos fazer? É um exercício, né? Então, nós precisamos cultivar e exercitar o auto-amor. Então, o auto-amor é a aceitação de nós como nós somos, né? Gostar de nós, apesar de tudo que a gente percebe que ainda precisa modificar, né? E exercitando em nós o auto-amor, fica mais fácil para a gente exercitar o amor para os nossos semelhantes, né? Quando a gente percebe que nós também temos erros, conflitos, né, situações para resolver, a gente entende melhor aquele nosso irmão que nos causa problemas, aquele nosso irmão que pisa no nosso calo, a gente começa a vê-lo de uma forma diferente também, com mais benevolência, né? Mas isso a gente também precisa exercitar em nós, né? A socialização e a prática da caridade. Então, a socialização é isso, né? A gente não vai evoluir sozinho, né? A gente só evolui em grupo, só evolui uns misturados com os outros. Por quê? Porque a gente aprende muito na convivência uns com os outros. E é na convivência uns com os outros que nós temos também a oportunidade de estar desenvolvendo, né, tudo que nós temos aqui dentro da gente para melhor, né? Então, se não tiver um irmão meu que me tira a paciência, então eu não vou ter oportunidade de realmente desenvolver essa paciência, né? Se não tiver alguém que de repente está ali, né, pisando no meu calo, né? Então eu não vou ter oportunidade de exercitar a tolerância, né? E quando nós estamos assim, vivendo em sociedade, sempre existem espíritos que estão num patamar evolutivo melhor que o nosso, e espíritos que estão no patamar evolutivo abaixo. Então, quando nós estamos misturados, né, a gente aprende com aquele que sabe mais, né, e a gente ajuda aquele que sabe menos. Então, é para isso também que nós estamos misturados, né? E a prática da caridade é maravilhoso, porque quando nós estamos assim, ajudando alguém, né? Quando a gente sente no coração aquela vontade de fazer algo de bom para alguém, a gente está deixando desabrochar de nós os melhores sentimentos, né? Nós sentimos compaixão, que é maravilhoso, né? Que é aquela vontade de minimizar o sofrimento de alguém, né? Quando a gente consegue praticar a caridade desinteressada, os maiores ganhadores são a gente mesmo, né? Porque isso reverte para nós numa paz de espírito, numa alegria tão grandes que nos dá força, nos dá estímulo para a gente continuar
seguindo desse caminho evolutivo. Tá bom? Agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Já falei. Agora, tem alguma coisa que eu falei que não caiu bem no ouvido de vocês, assim, que vocês discordam? Ou alguma coisa que eu deixei de falar dentro desse tema da reforma íntima? Tem alguma coisa que ficou sem ser abordado, né? Como que vocês fazem, assim, para trabalhar essa questão da reforma íntima? Vocês são aqueles que brigam muito consigo próprios? Ou são aqueles que percebem que precisam melhorar e continuam em frente e vão tentando fazer o melhor possível? Como que vocês se colocam? Vai ser o Luciano, pode falar que eu estou vendo que o senhor está com uma vontade de falar? Não, é sobre a reforma íntima, é complicado às vezes as coisas. Porque, veja só, agora eu pergunto, para a gente ficar zerado, é difícil, nós não vamos conseguir nunca. Por mais que demore, por mais que demore, né? Por mais que demore o tempo, você vai aprendendo. Você vai aprendendo, você vai procurando melhorar cada dia. Eu acho que eu melhorei bastante. Tem pessoa aqui no grupo que já me conheceu no passado e me conhece hoje. Eu melhorei bastante. Mas chegar, haja aquela garrafa de água para colocar na boca, para não falar. Então eu falo para você que não é fácil. Não é fácil. A reforma íntima não é fácil. Porque às vezes você pode, dentro da sua casa, você pode humanizar a situação. Certo? Você pode colocar, mas mesmo assim, às vezes sai fora de controle alguma coisa e você, tudo aquilo que você quis fazer foi embora. Verdade. Mas é a mesma coisa a gente no centro espírita, a gente faz tudo direitinho, como tem que ser, a gente ajuda, a gente faz, a gente trupica no meio da rua. Então, quer dizer, você não vai falar nada, mas o seu pensamento já é o que vale. Uhum. Então, eu falo, a reforma íntima não é fácil. Nós temos que sempre procurar ajudar o próximo, fazer um grupo de amigos, em cima desse grupo a gente fazer alguma coisa para melhorar o dia a dia, né? Uhum. E seguir, e manter o que tem que fazer, e sempre procurar ajudar o próximo. É isso daí que é mais importante. É Silvana, é isso que eu tenho que falar. Duas coisas. Isso, Luciana. E então, assim, tá aí. Não fala que o senhor nunca vai conseguir, tá? Não usa essa palavra. Não, se eu falo isso daí, é que é difícil. É difícil, eu sei. É difícil. Não que eu nunca vou... Eu consegui bastante, que eu acabei de falar, senhora. Melhorei bastante. Que bacana. Mas para chegar onde que tem que chegar vai ser difícil. Aí é difícil. Pessoal, Deus tem paciência com a gente. Então, tranquilo. Tá bom, vamos ver. Vamos ver. A gente torce para isso. Isso mesmo. Então tá aí. Obrigado, Silvana, por enquanto, tá tudo ótimo. Se você queria ouvir a minha fala, você já ouviu. Porque eu faço a cara para a pessoa ver, porque eu quero falar, mas eu fico meio assim. Não, tá ótimo. Tá tudo então bem. tá bom. Tá ótimo, obrigada. Nada, que é isso. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Aí, seu Mário também está com cara de quem quer falar alguma coisa. Para quem já sabia, é um excelente lembrete, que a gente vai esquecendo de cuidar disso aí, e quando menos espera é pego de surpresa num teste. E dança. Verdade. É isso, né, Luciano? Por isso... Mas isso daí mesmo. Com todos isso nós. daí mesmo. Isso acontece com todos nós. Por isso, como disse a dona Silvana, tem que vigiar. E constantemente. Constantemente. Olha, mas vamos lá. É fácil escorregar, né? Pelo amor de Deus.
É fácil escorregar, mas também a gente vai fazendo o possível e o impossível, né? A gente vai fazendo o nosso melhor, né? E cada Ah. vez a gente vai melhorando um pouquinho, né? E Cada graças a vez um Deus, a pouquinho. gente sempre vai ter oportunidade de recomeçar. É Então, isso daí. vamos ficar firmes. E aí, Claudinho, você não tem nada para falar? Com a mão no queixo? Eu te pego também, cara. Eu gosto de escutar bastante aqui, mas o que eu acho legal, assim, toda hora, realmente tem provas para a gente poder ver, isso não vai faltar em momento nenhum. No momento que a gente acorda, o pensamento que vem, você tem que se vigiar, no momento que você passa o dia, você vai ver um coleguinha, ou que você tem qualquer situação no trânsito, né, assim, para a gente passar. Eu vou desligar só de novo toda a microfonia. Isso, agora eu consigo me escutar de novo. Então, assim, a partir do momento que a gente sai na rua, todo momento tem alguma prova. E eu acho que a mais difícil é quando a prova nossa conosco mesmo, né? Então, assim, às vezes vem o pensamento, é um pensamento que você sabe que não é muito agradável, você fomenta aquilo, quando você vê, desandou o dia, desandou uma refeição, desandou um bate-papo, um bom dia com a esposa, com as crianças, né? Então, assim, o bom disso tudo, o bonito disso tudo é que a gente tem outra chance amanhã, e depois de amanhã também. Então, assim, o quanto antes a gente conseguir trabalhar é melhor, mas oportunidade não vai faltar. Nem para tropeçar, nem para levantar, né? Isso aí. É joia. Obrigado, Lô, por ter me puxado também. Tá bom, pessoal. E aí, vamos encerrar? Alguém tem mais alguma coisa para colocar, para comentar? Os outros não mostram a carinha para a gente não falar, agora é sua vez. Então, tá bom. Vamos encerrar, então? Vamos? Então, vamos lá. Vamos de novo, então, nos conectando com a espiritualidade amiga, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essas oportunidades que nós temos de aprendizado, de conhecimento. Pedir a Deus que permita que a espiritualidade amiga possa sempre estar presente nas nossas vidas, nos dando sustentação, força, coragem, perseverança, para a gente não desistir do caminho do bem. E vamos pedir a permissão de Deus para que a espiritualidade amiga também possa reunir os nossos melhores sentimentos e transformá-los em vibrações do bem que possam chegar a todos aqueles que estejam necessitando nesse momento, aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram nos asilos, as crianças que estão em orfanatos, a todos aqueles que estão sem teto, e também pedir licença para que a espiritualidade amiga também possa visitar nossos lares e ali também envolver a todos que lá se encontram em vibrações de muita paz, de muita harmonia, de muito amor. Vamos agradecer mais uma vez a Deus por essa oportunidade e que nós possamos estar firmes no nosso propósito de nos melhorarmos, fazermos o melhor por nós e também por aqueles que convivem conosco. Que assim seja. Tchau, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Boa noite, tchau, tchau. Obrigada, Silvana. Tchau. Boa noite para todo Vocês, mundo. pela Beijo. atenção. Pessoal, tchau, boa noite. Tchau, Laila. Boa noite. Parabéns.